Yo, vamos lá. Efeitos coligativos, tá? A gente acabou de falar sobre as propriedades dos líquidos puros. Os efeitos coligativos, eles vão ter relação com o tipo de soluto que vai estar solubilizado no solvente, tá? Então, ó, a gente vai ter aqui a água pura, por ser uma substância que tem característica de apresentar propriedades físicas constantes, tá? Por exemplo, mantém a temperatura constante durante o ponto de fusão e a ebulição. No entanto, quando um soluto não volátil é adicionado à água, que é o solvente, ocorre uma série de variações desse solvente. Ou seja, se você adiciona sal ou água, que é um soluto que ele não vai ser volátil, tá? Olha só, soluto não volátil, tá? Você vai variar, por exemplo, o ponto de ebulição. Então, se você coloca sal na água, antes a água ela ebulia com 100 graus, ela vai passar a ebulir com mais de 100 graus, tipo 107 graus, 118, 110 graus. No ponto de resfriamento, em vez da água passar para o estado de sólido, em vez dela passar para o estado sólido a 0 graus Celsius, ela vai passar a menos 4, menos 5 graus, ou seja, ela abaixa um pouco também o ponto de fusão da água, tá? E esse estudo dessas variações, né, é conhecida como os efeitos coligativos, tá? Eu estou falando aqui, mas eu já tinha até criado um slide sobre o que eu estou falando. Então aqui, ó, a gente vai ter, ó, pegar a luzinha aqui, tá? Efeitos coligativos, tá? A água pura, ela vai ser uma substância que ela vai apresentar propriedades físicas constantes. Por exemplo, temperatura constante durante a fusão e a ebulição, tá? Só que quando você adiciona um soluto não volátil, vai ocorrer uma série de variações dessas propriedades. E o estudo dessas variações é conhecido como as propriedades coligativas e elas referem-se a soluções ideais, tá? Soluções ideais são diluídas e constituídas de soluto não volátil. Não apresenta variação de volume nem troca de calor durante a dissolução do soluto no solvente. Às vezes, dependendo do soluto que você vai dissolver ou dependendo do tipo de reação química que você vai fazer, existe uma variação de temperatura. Por exemplo, se você adiciona água no ácido, você tem uma variação abrupta de temperatura, tá? E essa variação abrupta de temperatura não se enquadra, por exemplo, nas suas soluções ideais, tá? E aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, a adição de um soluto não volátil altera as propriedades físicas do solvente, tá bom? A primeiro efeito coligativo que a gente vai ver vai ser a tonoscopia, tá? A tonoscopia, ela vai ser a propriedade coligativa que vai relacionar o abaixamento da pressão de vapor do solvente provocado pela adição do soluto não volátil, tá? Ou seja, você adicionou um soluto não volátil a um solvente, tá? E o fato de você ter adicionado esse soluto, ele vai abaixar a pressão de vapor dele, tá? Olha aqui uma representação. A representação das partículas do soluto é apenas ilustrativa para que toda solução, já que toda solução é uma mistura homogênea. Então, a gente vai ter que a solução é uma mistura homogênea, tá? Ou seja, ela não apresenta fases, mas eles colocaram o solutozinho aqui só para vocês saberem o que está acontecendo. Então, aqui, ó, a velocidade de evaporação ela é maior no solvente puro. E ó, a pressão de vapor aqui, ó. Pressão de vapor aqui, ela vai ser maior. Tá vendo que esse líquido aqui está mais alto, ó? Ó, deixa eu pegar uma lâmpadazinha aqui, um marca-texto. Aqui está o líquido, ó. Tá? Então, o solvente puro, só o solvente, pressão de vapor é maior. Quando você tem o soluto mais um solvente,
você diminui essa pressão de vapor, ó. Tá? A pressão de vapor vai estar aqui, tá? Então, esse é o efeito coligativo que a gente denomina tonoscopia, tá? Ó, por meio de um gráfico é possível observar, comparar, na realidade, a curva de pressão de vapor do líquido puro com a curva da pressão do vapor do líquido puro e do solvente com a solução. Assim, verificar o efeito coligativo. Ó. Líquido puro, pressão de vapor é menor do que com solvente. Ó. Tá? Quanto mais concentrada a solução, ou seja, quanto mais partículas de soluto, menor é a pressão de vapor do solvente. Tá? Se ele tem uma menor pressão de vapor, então demora mais para ele vaporizar. Entendeu? Lembra? Quanto maior a pressão de vapor, maior a volatilidade do líquido. Quanto menor a pressão de vapor, menor é a volatilidade. O que é a volatilidade? É a facilidade que o líquido vai ter de passar para a pressão, para o estado de vapor. Então, se você aumenta a concentração de uma solução, você diminui a pressão de vapor, fazendo com que o líquido não evapore facilmente. Tá? A ebuloscopia vai estar relacionada à adição de um... Aqui ficou difícil de eu ter um lugar onde meu rosto não atrapalhe. A ebuloscopia vai ser a energia necessária para que as moléculas de um solvente no estado líquido passem para o estado de vapor, tá? E essa energia necessária ela vai ser sempre maior na solução, tá? Do que no solvente puro. Assim, a temperatura de início de ebulição do solvente na solução também é maior quando comparada do solvente puro. Ou seja, se você adiciona água num líquido puro, se você adiciona, por exemplo, um sal, esse sal vai fazer com que antes uma água que fervia a 100 graus Celsius faça a ferver mais tarde. Tá? Então, a propriedade coligativa relacionada ao aumento da temperatura de ebulição do solvente provocado pela adição de um soluto não volátil, ela é conhecida como ebuloscopia. Tá? Então, tonoscopia, a diminuição da pressão de vapor. Tá? Diminuição da volatilidade do líquido. Ebuloscopia é aumento do ponto de ebulição. Tá? Então, você adicionou um soluto, você aumentou o ponto de ebulição. Quanto mais concentrada a solução, maior é o aumento da temperatura de ebulição. Olha aqui o exemplo. Ó. A 1 atm, 100 graus Celsius, a 1 atm, a água vai evaporar em 100 graus Celsius. Na mesma pressão, se você adicionar 5 gramas de sacarose, ela vai evaporar a 100,26 graus Celsius, tá? Uma diferença de 0,26 graus Celsius. Se você adicionar aumentar a concentração de sacarose para 1 mol, você vai aumentar para 152 graus Celsius, ou seja, uma diferença de temperatura de 0,52 graus Celsius. Então, a gente vai ter que o aumento da temperatura de ebulição de uma solução vai depender somente do número de partículas dissolvidas do soluto e não da sua natureza. Olha só. Mesma coisa, água pura, 1 atm, 100 graus Celsius. A temperatura, a gente adicionou aqui, ó, 0,5 mol de glicose. A gente passou aquela água evaporando a ebulindo
a 100,26 graus Celsius. Tá? Aí a gente adicionou sacarose dessa vez, ó. Mesma concentração, tá vendo? Mesma diferença de temperatura, 26 graus Celsius. Ou seja, ebulocoscopia é a propriedade relacionada com a adição do soluto e esse aumento ele vai estar diretamente ligado à quantidade de partículas dissolvidas no soluto. Tá? Então, se você aumenta a quantidade de partículas, se você aumenta a concentração do sal na solução, você aumenta o ponto de ebulição. Não está relacionado ao tipo de substância adicionada. Só está relacionado à concentração, à quantidade de partículas dissolvidas. Tá? Vou voltar um slide só para nível de comparação, para vocês não se perderem. A tonoscopia é o aumento, o abaixamento da pressão de vapor. Então, na tonoscopia, você adiciona o soluto, diminui a pressão de vapor. Tá? Diminuindo a pressão de vapor, você diminui a volatilidade. Beleza? Tonoscopia, diminui a volatilidade. Ebuloscopia, você aumenta o ponto de ebulição da água. Tá? Basicamente, é quase a mesma coisa do que a gente viu. Tá? Se você aumenta o ponto de ebulição, você está diminuindo a pressão de vapor. Beleza? Tá vendo como as duas se relacionam? Você diminuiu a pressão de vapor, você aumentou o ponto de ebulição. A pressão de vapor ela é diretamente relacionada ao ponto de ebulição. Quanto maior o ponto de ebulição, menor a pressão de vapor. Então, tudo está relacionado, tá bom? E a crioscopia. Crioscopia é, vamos ler ali o comecinho, em uma solução, a presença de partículas do soluto também impede o maior estado de agregação das moléculas, tá? De fluido puro. Portanto, é mais difícil congelar o solvente na solução, sendo necessário um resfriamento maior do sistema para a solidificação. Ou seja, você diminui o ponto de fusão. Assim, a temperatura de início do congelamento do solvente na solução é menor que a temperatura do solvente puro, tá? Então, a crioscopia é a propriedade coligativa relacionada do ponto de temperatura de congelamento do solvente provocada pela adição de um soluto não volátil, tá? Quanto mais concentrada a solução, mais partículas de soluto, maior a diminuição da temperatura de congelamento do solvente. Vamos aos exemplos. Água pura ela vai congelar a 0 graus Celsius. Quando você adiciona sacarose, ela vai congelar a 0,93 graus Celsius, quase 1 grau negativo. Tá? Quando você adiciona 1 mol de sacarose, você faz a água congelar a menos 1,86 graus Celsius. Não está relacionado à natureza do soluto, só está relacionada à quantidade de soluto adicionado. Estão vendo aqui, ó? Glicose 1 mol, sacarose 1 mol, 1,86 é a diferença de temperatura. Tá? Então, não está relacionado à natureza do soluto, nem a tonoscopia, nem a ebuloscopia e nem a crioscopia. Tá? Tonoscopia, diminuição do ponto da pressão de vapor. Ebuloscopia, aumento do ponto de ebulição. Crioscopia, diminuição do ponto de fusão. Tá? Ou diminuição da temperatura de congelamento. Tá? São 3, se vocês prestarem atenção, são 3 extremos. Independente do ponto de qual delas você esteja observando, tonoscopia, ebuloscopia e crioscopia, você vai sempre levar
o solvente, que é o líquido puro, você sempre vai elevar um ponto dela a um nível a mais do que ela está acostumada. Se ela ebulir a 100 graus, ela vai ebulir a 110. Se ela tinha uma pressão de vapor X, ela vai diminuir essa pressão de vapor dela. Se ela congelava numa determinada temperatura, ela só vai congelar numa temperatura mais baixa. Tá? Sempre extremos. Tá? E a osmose, tá? É o último efeito coligativo que a gente precisa saber sobre líquidos puros com solutos não voláteis. Tá? As células, assim como diversas outras estruturas, são constituídas por membranas semipermeáveis. Tá? Essas membranas permitem que moléculas pequenas de solvente, como a água, passem de um meio para outro em um processo conhecido como osmose. A osmose, ela consiste no movimento das moléculas de solvente, em geral a água, por meio de uma membrana semipermeável. Tá? A função da membrana é permitir a passagem de um certo tipo de molécula e não de outra, sendo assim semipermeável. O que acontece na osmose? Aqui, por exemplo, a gente tem uma solução mais concentrada, tá? Por uma solução menos concentrada. Desculpa. Soluções aquosas, as moléculas de água movimentam-se espontaneamente em ambos os sentidos, porém o fluxo é mais intenso do meio menos concentrado, tá vendo? O meio menos concentrado, para o meio mais concentrado. Por quê? Você tem um meio que está menos concentrado e um meio que está mais concentrado. Para se estabelecer o equilíbrio, o que a gente tem que fazer? Diluir mais esse meio para que esse meio aumente a concentração e assim chegar no equilíbrio. Tá? Basicamente é isso aqui. Ó. A membrana semipermeável só permite a passagem de água, não permite a passagem de moléculas grandes ou íons hidratados. Tá? E ela vai fazer com que um meio que está pouco concentrado aumente a concentração e o meio que está muito concentrado abaixa a concentração a fim de se estabelecer um equilíbrio. Tá bom? Olha aqui, ó. Aqui nós temos uma membrana semipermeável. Aqui nós temos o solvente puro. E aqui nós temos a solução. Se o solvente está puro, ele está nem um pouco concentrado, tá? Então, o que acontece? Ele vai começar a penetrar através da membrana, a fim de se estabelecer um equilíbrio, tá? Vai diminuir seu volume, tá? Isso aqui se chama pressão osmótica, tá? Para diluir esse meio que estava mais concentrado. Tá vendo? Então, você tinha um meio mais concentrado, a fim de se estabelecer o equilíbrio. Existe aí, você tira a água do meio menos concentrado e ela dilui o meio que está mais concentrado. Isso é um processo que pode ser reversível, desde que você aplique uma pressão externa. Aplicou a pressão externa, você vai fazer com que esse meio fique mais concentrado e esse meio fique menos concentrado. Tá? Aqui, ó, tá vendo? Aqui só tem água, aqui tem muito mais concentração do dissoluto. Ó. Tá vendo? Aí o que acontece? A água vai passando para cá, a fim de se estabelecer um equilíbrio de concentração. Tá? A gente tem alguns usos. Se você tiver com a apostila na mão, você vai ver que frutas em conserva usa esse processo osmótico a fim de preservar os alimentos, ou seja, ela aumenta a concentração de açúcar da fruta, fazendo com que diminua o efeito de micro-organismos,
fazendo com que a fruta demore muito mais tempo para entrar em decomposição. Na própria apostila tem essa parte das conexões, que fala sobre a hemoglobina, muito interessante de você ler, do sangue. Tá? E um outro processo onde essa pressão osmótica aqui pode ser utilizada no processo de dessalinização da água do mar. Você aumenta a pressão, por exemplo, aqui você tem uma água do mar com sal, você vai ter uma membrana semipermeável que permite somente a passagem da água, você aumenta a pressão do sistema, fazendo com que somente a água passe e aumenta a concentração de sal aqui nesse ambiente. Tá? E para finalizar, nós temos aí os efeitos coligativos de solutos não voláteis, ou seja, de natureza molecular ou iônica. Tá? Os efeitos coligativos nas mesmas condições de pressão e temperatura, ela vai depender apenas da quantidade de partículas do soluto presente na solução. No entanto, é necessário considerar que há soluções que apresentam solutos moleculares e outras solutos iônicos. Tá? Nas soluções de solutos moleculares que não se ionizam, tá? Molecular não se ioniza, o número de partículas, moléculas, de um soluto na solução é exatamente igual ao número de partículas inicialmente dissolvidas. Tá? Por exemplo, isso aqui, se eu não me engano, é sacarose. Tá? Um mol de moléculas que você vai ter, quando você colocar esse mol de moléculas em solução, tá vendo aqui, ó, sólido e aquoso, você vai ter um mol de moléculas em solução. Tá? Então, você tem seu sal lá, X, Y, Z. Desculpa, sal não, açúcar. Tá? Mais fácil. Apesar de que açúcar é um tipo de sal, mas tudo bem. Você vai ter lá o açúcar e vai colocar ele na água. A mesma quantidade de moléculas que você tem numa colher de açúcar, você vai ter em solução. Tá? Agora, quando a gente fala de soluções iônicas, ou seja, solutos moleculares que se ionizam, o número de partículas na solução vai depender do grau de ionização do soluto. Tá? Aí tem aqui, para me relembrar para vocês que os únicos compostos moleculares que se ionizam em água são ácidos e amônia. Tá? Compostos moleculares, quando a gente fala em compostos moleculares, é isso aqui. Ó. Isso é um composto molecular. Tá? Quando você coloca isso aqui em água, fica H+, mais Cl-. Tá? Esse é o processo de ionização. Se eu não me engano, eu perdi um tempinho explicando isso para vocês em sala de aula. Tá? Falei bastante sobre ionização com vocês, quando eu estava falando sobre soluções iônicas e moleculares. Tá? Então, por isso, quando isso aqui, ó, explica o seguinte, por exemplo, aqui você tem um mol, certo? Deixa eu colocar numa cor diferente aqui está vermelho. Aqui você tem um mol, certo? Então aqui, como o HCl, a estequiometria é de 1 para 1 para todos, então aqui também você vai ter um mol. E aqui também você vai ter um mol. Só que se você estiver falando sobre o H2SO4, tá aqui o exemplo. Ó. Olha o H2SO4 em água. Você forma 2 moléculas de H3 ou mais e uma molécula de SO2, tá vendo? Ou H2SO4, um mol de moléculas para 3 mol de moléculas, tá vendo? Ó?
Por quê? Por que 3 mols? Porque quando você faz essa ionização, quando você vai balancear, você não tem que adicionar aqui a mesma quantidade de reagentes, né? Se você tem que, desculpa, reagente, a mesma quantidade de átomos que tem nos reagentes, você vai ter que ter no soluto, certo? Nos produtos, tá? Então, ó, 2 hidrogênios com mais 2 hidrogênios são 4 hidrogênios, certo? Desculpa, deixa eu apagar aqui. Ó. Você tem 2 hidrogênios, tá? Aqui você tem 6 hidrogênios, 4 hidrogênios, no total 6. Tá vendo? Então, 2 vezes 6. Aqui você tem 4, 5 oxigênios. E você vai ter 4, 5 oxigênios, tá? Então, devido à lei de conservação de massas, você sempre vai ter que ter as mesmas quantidades dos dois lados da reação, beleza? Aí, o que acontece? Faz com que essa molécula tenha 2 mols, tá? Então, enquanto aqui você tinha só 1 mol de moléculas, tá vendo? Em solução ionizada, você vai ter 3 mols de moléculas, tá? Então, os efeitos coligativos de solutos não voláteis de natureza molecular, ela é diferente, tá? Você pode aumentar a quantidade de moléculas em solução geralmente para substâncias iônicas. Para as moleculares não aumenta. Substâncias iônicas, aumentar a quantidade de moléculas, você pode ter quantidade de moléculas diferentes, tá? Aí aqui, ó, para solutos iônicos, solúveis em água, as partículas presentes em solução são obtidos pela dissociação do eletrolito. Tá? Aí você tem aqui, que eu usei em cima aqui, ó, o NaCl, você tem Na+, Cl-. 1 mol, 2 mols. CaCl, 1 mol, 3 mols, tá vendo? E o sulfato de alumínio, 1 mol, 5 mols, tá? Então, a gente consegue concluir de tudo isso o quê? Que quando se comparam soluções com solutos diferentes, é fundamental representar as equações de ionização, soluto molecular, ou dissociação, soluto iônico, para analisar os efeitos coligativos. Por quê? De acordo com a ionização ou dissociação, você pode ter efeitos coligativos diferentes, tá? Por quê? Por exemplo, se você aqui tem 2 mols de NaCl, então você concorda comigo que a quantidade de partículas dissolvidas na água vai ser maior. Ou seja, o efeito ebuloscópico, o efeito ebuloscópico vai ser maior. Se você coloca a sacarose, você só vai ter 1 mol de moléculas dissolvidas em água, tá? Se você coloca sódio, você vai ter 2 mols dissolvidos. Então, você dobra aquele efeito, tá? Porque os efeitos coligativos dependem das quantidades de solutos dissolvidos. Bom, espero não ter delongado muito nesse vídeo, tá? Como eu sempre falo, me procurem, tirem dúvidas e até a próxima.